Olá, terceiro ano! Tudo bem com vocês? A semana começou, pois é. Hoje é dia 31 de agosto, isso mesmo, agosto, esse mês infinito. E cá estamos nós, aulinha de história. Vamos estudar do campo para a cidade e as migrações internas. A nossa atividade se inicia na página 94 e vai até a página 99, ok? Ligadinhos, prestando atenção para entender tudo bem direitinho, ok? Então lá vamos nós, meus queridos. Observem a imagem, a fazenda de café Colheita, em São Paulo. É uma imagem de 1910, tá? Trabalhadores na fazenda de café, claro que estão coletando café. E aqui ele diz o seguinte: entre os anos de 1887 e 1930, mais ou menos 3 milhões e 800 mil estrangeiros chegaram no Brasil. Vocês lembram, né? Os negros foram libertos, a Lei Áurea proibiu a escravidão no Brasil e era preciso mão de obra para trabalhar nas lavouras de café. Daí o governo começou a investir em propaganda e trazer imigrantes estrangeiros para o nosso país. Pois bem, só que o trabalho no campo ele era delicado, a situação era bem precária. As crises na produção do café, o crescimento urbano, estimularam muito o deslocamento dos imigrantes para as cidades. Quando diminuiu a produção cafeeira, a produção do café, grande parte do lucro que se obtinha, que se conseguia com a venda do produto lá fora, começou a ser investida na criação de indústrias do Brasil. A produção de alimentos, de fios, de tecidos passou a ser a nova fonte de riqueza dos comerciantes e empresários brasileiros. Pois é, o café começou a cair, não começou a render tanto, então eles pegaram o dinheiro que existia e começaram a investir nas produções industriais. E aí nós temos uma foto do ano de 1925, onde os imigrantes italianos estavam trabalhando numa fábrica de caixas de papelão, tá? Isso em Minas Gerais, em Juiz de Fora. Pois bem, meus queridos, entre os milhares de imigrantes que vieram, que buscaram trabalho nas cidades, tinham aqueles que eram sapateiro, pedreiro, marceneiro, tá? E muitos se tornaram operários nas fábricas que acabavam de ser inauguradas. Em São Paulo, por volta de 1890, o número de estrangeiros era maior que o número de moradores do lugar. Imagina, de nascidos no lugar. Então, a maior parte dos operários era europeia. Em 1912, a maior parte das indústrias têxteis, indústria de tecido, era de origem alemã. Então, aqui no primeiro quesito, ele pergunta quais foram os principais motivos que estimularam a mudança dos imigrantes do campo para a cidade. O que foi que se abriu na cidade, gente? Pensa aí. Já no segundo quesito, é mais para a gente comentar, tá bom? Atualmente, existe um fluxo de imigração, entrada e saída. Dentro do Brasil mesmo, qual seria a causa? Pois bem, meus amores, vamos a uma curiosidade. O Museu da Imigração foi criado em 1897. Era um dos principais lugares que recebiam os imigrantes que chegavam a São Paulo, a hospedaria dos imigrantes. E eles ficavam alojados lá até que eles fossem enviados para a lavoura, tá? Ou para a indústria. Ele fica perto de uma ferrovia. A hospedaria foi um dos maiores centros de alojamento de imigrantes do Brasil. Ela ganhou os registros de entrada das pessoas que chegaram ao país, e esses arquivos são importantes documentos históricos. Hoje ele é um museu, o Museu da Imigração. É exatamente esse aqui que vocês estão vendo na imagem, certo?
Pois é, meus amores, ele guarda esse tipo de documento aqui, ó. Registros, né, do passaporte. Vocês vão observar que está escrito passaporto, porque isso é italiano, tá? E aí vem me dizendo aqui, ó, a província de onde ela veio, de quem ela era filho, tá? De quem era essa pessoa, de quem ele era filho, e assim por diante. Então, esses importantes registros, alguns deles estão muito guardadinhos, bem guardadinhos, como esse aí de Alfonso Grilli, lá no Museu da Imigração, ok? Pois bem, vamos lá. Opa, 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 opa. Voltando aqui, perdão. Apesar do aumento das fábricas, isso mais ou menos uns 100 anos atrás, a maior parte, bota na cabeça de vocês aí, tá? 70% dos brasileiros trabalhavam na agricultura, certo? Então, a maioria praticava agricultura, que era a principal atividade econômica do Brasil. Só que isso foi mudando. Por quê? Porque as fábricas foram surgindo em muita quantidade, fábricas grandes, cada uma delas precisava de vários trabalhadores, então a oferta de emprego nas cidades aumentou demais. E aí, os pequenos agricultores, os trabalhadores do campo, eles começaram a ir para as cidades também, em busca de trabalho, melhores condições de vida. Essa imagem aqui, vocês estão vendo, nordestinos, no ano de 1958, chegando em São Paulo, né, alguns com famílias inteiras, em busca de trabalho nas indústrias. Pois bem, o número de imigrantes estrangeiros começou a diminuir, mas em compensação começa a crescer no Brasil a migração interna, brasileiros que começam a mudar de cidade. A maior parte chegavam na hospedaria dos imigrantes em São Paulo, vinham do interior do Brasil. Então, além de trabalhar na indústria, o comércio e a prestação de serviço também cresceu, claro, né? E aí, mais postos de trabalho no comércio e também da prestação de serviços. Quando eu falo da prestação de serviços, gente, eu estou falando de cabeleireiro, de pedreiro, de sapateiro, tá? De professor, de cozinheiro, de motorista, lavadeira e assim por diante. Então, aqui nós temos um texto muito interessante que diz o seguinte: vilarejo de Caém, município de Jacobina, no interior da Bahia. Ansioso, Arthur despede-se da família e deixa para trás a casa e o sítio onde vivera seus primeiros 17 anos de vida. O rapaz cheio de esperança, de uma vida melhor e com aquele sonho de estudar na cabeça, contaminara-se com a febre da época. E a febre da época era São Paulo, tá? Tem para onde? A febre era São Paulo. Arthur seguiu os passos de um irmão mais velho que se mudou alguns meses antes e já estava trabalhando como operário. Juntou os seus pertences e se mandou naquela jornada. Então, ele foi em 1948 e ele desembarcou, tá, no bairro paulistano do Brás. De lá, pegou mais outro trem e finalmente chegou a São Miguel Paulista, onde ele trabalhou por 40 anos. Olha que interessante, não é mesmo? E aí, o que será que fez que Arthur saísse do interior para a cidade? O que vocês acham? Claro que melhores condições de trabalho, né, gente? E aí, você conhece alguém que mudou de cidade, de estado, de país? E aí, o que é que me diz? Tá? Se você conhecer, você pode entrevistá-la. Se não, a gente pode pular a entrevista. Tá legal? Pois bem, meus amores, então, é claro que quando a indústria chegou, ela trouxe uma revolução tecnológica, né? Nos últimos 100 anos, a industrialização no campo também foi responsável pelo crescimento das migrações. Muitas das atividades que empregavam o trabalho humano
foram substituídas por máquinas, isso mesmo. Né? Máquinas que fazem a secagem, a separação de grãos, que aram a terra. E esses processos, desde a produção da semente até a compra final pelo consumidor, isso modifica a agricultura. Por esse motivo, o trabalho no campo reduziu e muitos trabalhadores rurais migraram para outras cidades em busca de melhores condições de trabalho. Na imagem, vocês veem uma colheita de soja no município de Itapetininga, em São Paulo. Um só trabalhador a bordo de uma colheitadeira dessa, ele consegue coletar grãos de quilômetros aí de extensão, coisa que manualmente não seria possível, tá? Então, além dessas transformações sociais, a prática das atividades agrícolas em escala industrial requer todo um cuidado especial com o meio ambiente, isso mesmo. Então, é preciso parar com desmatamentos de áreas florestais, tá? Como na Amazônia, por exemplo, para manter o equilíbrio ambiental. Desmatamento, queimadas, uso excessivo de produtos químicos, de agrotóxicos para a eliminação de pragas nas lavouras, são procedimentos empregados pela agroindústria, mas que necessitam ser revistos e melhorados, porque essas técnicas representam riscos para a diversidade de animais, de vegetais, para a riqueza do solo e até para a qualidade da água dos rios. Então, aqui vocês estão vendo uma imagem de uma área desmatada na floresta amazônica. Essa imagem não é recente, é do ano de 2016. Tá legal? Então, quando vocês chegarem no quarto quesito, vocês vão analisar essas frases e marcar um X no que for verdadeiro e no que for falso. Com a aceleração do processo de industrialização, os fluxos de migração acabaram. Isso é verdade ou isso é mentira? Letra B. A industrialização na agricultura modificou as relações de trabalho e as oportunidades de emprego no campo. Falso ou verdadeiro? No quinto quesito, nós temos uma tabela, tá? É uma tabela do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, ele mostra os anos de 2010 a 2015 e a taxa de desmatamento na área da Amazônia em quilômetros quadrados, tá? Observem aí a tabela e responda. De acordo com a tabela, o desmatamento diminuiu ou aumentou de 2013 até 2015. Observem, em 2013 eram 5.891 quilômetros quadrados. Em 2015 já estávamos em 6.207. Aumentou ou diminuiu? Em quanto? Responde aí na letra A. E na letra B, na sua opinião, que medidas podem ser tomadas para preservar a floresta nessa região? Pois bem, meus amores, é isso. Por hoje é só. Nós vamos ficar por aqui na pagininha 99, tá certo? Ficamos aqui na página 99, porque na próxima aula a gente já vai fazer uma revisão, já vai fazer um fechamento dessa unidade 3, ok? Então, hoje foi dia 31 de agosto, hoje a gente está fechando também o mês de agosto. Aulinha de História, do campo para a cidade, movimentos migratórios internos. Começamos na página 94, encerramos na 99. Segunda-feira tem mais história, pessoal. Tchau, tchau.